Os telefones fixos ou celulares serão monitorados, as ligações serão gravadas. O mesmo tipo de investigação pode ser feito com relação aos e-mails. Então, cuidado com e-mails, MSN, isso, tudo que é eletrônico pode ser monitorado. Pensa comigo, se os hackers ingressam nos computadores da NASA, computadores do FBI, da CIA, o que dirá no computador da sua casa? Ok? E se um hacker pode invadir seu computador, as autoridades públicas também podem, desde que haja autorização judicial. E vão monitorar os seus e-mails. A interceptação telefônica, que foi estendida à interceptação de e-mails telemática, pode ser realizado? Pode. Crimes graves vinculados em lei. Ok? Agora é importante a diferença, meu chapa, presta atenção. Quando se fala em, por favor, quebra de sigilo telefônico, olha que importante, ó. Quebra de sigilo telefônico, eu vou olhar o quê? Os extratos das ligações feitas através daquele telefone. Extratos das ligações feitas através daquele telefone. Sabe aquele extrato que o senhor recebe em casa? Então você chega em casa, uma cartinha, né, da empresa telefônica que o senhor pertence. O senhor pertence ao seu celular, sua ligação, seu telefone fixo. E o senhor abre e está lá. Dia 27 de julho, o senhor ligou às 10 horas para o telefone tal. Valor da ligação, tantos reais. Esse extrato que o senhor recebe, as CPIs federais, estaduais e distritais podem ter acesso. É lógico que as CPIs vão fazer um pedido diretamente à operadora telefônica e fundamentando por que querem ter acesso aos extratos daquela ligação. Então presta atenção, as CPIs podem determinar diretamente aos órgãos desde que o façam fundamentadamente. Presta atenção nessa evolução histórica. Sem sombra de dúvida, as CPIs federais, seja da Câmara, do Senado ou mistas, podem determinar a quebra de sigilo telefônico. Ok? Também, seguindo a mesma linha de raciocínio, elas podem pedir a quebra de sigilo bancário. O que é isso? Ver os extratos das transações feitas em certa conta. E também, presta atenção, podem pedir, né, a quebra de sigilo bancário, telefônico, falta qual? O fiscal. Olha que interessante, as CPIs federais, sem sombra de dúvida, podem pedir diretamente aos órgãos, desde que o façam fundamentadamente, as quebras de sigilos bancário, extratos das transações feitas naquela conta, telefônico, extratos das ligações feitas por aquele telefone, e fiscal, ver as cópias das declarações de imposto de renda. Esses poderes das CPIs federais, Câmara, Senado ou mistas, foram estendidas às CPIs estaduais e distritais. Daí vem a pergunta, mas meu caro professor, Erival, me diga, por que as CPIs municipais não têm tais poderes? É uma questão de limitar a investigação. E pela capilaridade, existem, presta atenção, mais de 5.560 câmaras municipais. Imagine se as CPIs municipais pudessem investigar, avançar sobre os seus opositores. Seria uma festa, seria uma ausência de critério. Então, para evitar isso, o Supremo Tribunal Federal determinou que se as CPIs municipais quiserem realizar essas quebras de sigilos, deverão fazer o pedido ao juiz criminal da comarca. Então, percebeu? Para fechar o nosso encontro. Quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. CPIs federais, estaduais e distritais podem. CPIs municipais não podem. Se quiser, devem requerer ao juiz criminal da comarca. Ok? CPIs municipais, se quiserem, devem requerer ao juiz criminal da comarca. Vamos ao próximo bloco? Próximo bloco, pergunte a questão de resolução de questões, o X da questão, vamos enfrentar agora. Vamos lá? Meus queridos amigos, vamos enfrentar o X da questão. Escolhemos perguntas das últimas provas do CESP Nacional e também de Minas Gerais. Vamos colocar na tela então a primeira pergunta? Vamos lá para o pessoal ter acesso? Vejam lá, olha que questão interessante. 2009-1, CESP, questão do CESP Nacional. De acordo com a doutrina e jurisprudência, as comissões parlamentares de inquérito instituídas no âmbito do Poder Legislativo Federal. Muito bem, vamos entender a pergunta inicialmente. Meus caros amigos, muito importante, quando se fala em comissão parlamentar de inquérito, e foi delimitado na pergunta, são as CPIs federais, elas podem ser da Câmara, do Senado ou mistas, ok? Câmara, Senado ou mistas. Câmara dos Deputados
do Senado Federal ou mistas, compostas por deputados e por senadores, como nós explanamos no primeiro bloco, e foi confirmado, reforçado, inclusive, no segundo bloco. Vamos enfrentar agora a primeira alternativa? Vamos lá, letra A, mostrar para eles. Vejam lá a letra A. Isso, olha que bonito, ó. Tem a missão constitucional de investigar autoridades públicas e de promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Meus caros amigos, essa alternativa, letra A, está errada. E por que ela está errada? Lembra que nós falamos no primeiro bloco? Promover a responsabilidade civil e criminal dos infratores compete ao Ministério Público. O Ministério Público pode oferecer uma denúncia ou pode propor uma ação civil pública. Ok? Então a CPI investiga, faz um relatório contendo as informações, envia ao Ministério Público, que poderá oferecer a denúncia, responsabilidade criminal, ou propor ação civil pública. Então a alternativa A está equivocada. Ok? Vamos ver a alternativa B? Não podem determinar a quebra do sigilo bancário ou dos registros telefônicos da pessoa que esteja sendo investigada, dada a submissão de tais condutas à cláusula de reserva de jurisdição. Meus caros amigos, olha que pergunta capciosa, que numa prova pode levar a um erro. É dito, não podem determinar a quebra de sigilo bancário. Pode. Telefônico, pode? Pode. Olha que interessante, tratamos no primeiro bloco, reforçamos no segundo bloco. Quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, as CPIs podem, ok? Podem. Quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, desde que diretamente ao órgão e o façam fundamentadamente, ok? Agora presta atenção, essa alternativa então está equivocada, está errada, porque elas podem pedir as quebras de sigilos bancário, fiscal e telefônico. O que elas não podem fazer é determinar a interceptação telefônica. Interceptação telefônica, expedir mandado de prisão, expedir mandado de busca e apreensão, nenhuma CPI pode. São matérias de reserva jurisdicional, ok? Ficou claro para vocês? Interceptação telefônica, expedir mandado de prisão, expedir mandado de busca e apreensão, nenhuma CPI pode. E as quebras de sigilos, elas podem, as CPIs federais, estaduais e distritais, desde que o façam fundamentadamente e diretamente ao órgão. Vamos ver a outra alternativa, a letra C? Vejam a letra C, vai aparecer na tela de vocês. Olha que texto bonito. Olha lá. Devem obediência ao princípio federativo, razão pela qual não podem investigar questões relacionadas à gestão da coisa pública estadual, distrital ou municipal. Olha que questão interessante. Essa letra C está corretíssima. Lembra que eu brinquei com vocês nos outros blocos? Cada macaco no seu galho. Cada CPI pode investigar aquilo que o seu respectivo legislativo pode legislar ou fiscalizar. Matéria federal, CPIs federais. Matéria estadual, CPI estadual. Matéria municipal, CPI municipal. Matéria distrital, lembra? Matéria distrital envolve matéria estadual e municipal. As CPIs da Câmara Legislativa podem investigar. Então, presta atenção. Questão correta. A letra C está correta. Vamos colocar de novo na tela para eles, por favor? Olha que texto bonito. Vamos colocar na tela? Vamos lá. Olha lá. Isso, olha que bonito. Ó. Deve obediência ao princípio federativo, razão pela qual não podem investigar questões relacionadas à gestão da coisa pública estadual, distrital ou municipal. Importante, as CPIs federais só investigam matéria federal. Ok? Então essa é a correta. Agora, para desencargo, vamos ver a letra D. Letra D, o que está errado, letra D. Vamos colocar na tela a questãozinha, letra D. Olha lá. Podem anular atos do Poder Executivo quando, no resultado das investigações, ficar evidente a ilegalidade do ato. Meus caros, essa letra C está, presta atenção, erradíssima. Como é que uma CPI vai anular atos do Poder Executivo? E o princípio da separação dos poderes? Não. CPIs não podem anular atos, mesmo que ilegais, cometidos pelo Poder Executivo. Ok? Meus caros, primeira questão, corretíssima, letra C de campeão. Ok? Campeão. Vamos colocar novamente a questão, por favor. É importante a questão, isso. Volte na perguntinha para a gente fechar o tema com os alunos. Olha na perguntinha, isso. De acordo com a doutrina, de acordo com
A jurisprudência, as comissões parlamentares de inquérito instituídas no âmbito do Poder Legislativo Federal, letra C de campeão é a correta,